O que é melhor para estudar ou trabalhar? Tablet ou notebook? Essa pergunta é mais difícil de responder do que se imagina. E por isso a gente resolveu preparar um vídeo inteiro só para isso. Então, se você tem essa dúvida, fica aqui que eu te explico, fechado? E bora de vinheta! Como eu disse antes da vinheta, não é uma resposta simples. Quando a gente pensa em estudos e trabalho, as necessidades são diferentes e cada dispositivo vai entregar resultados distintos também. E como esses aparelhos não caem do céu e a gente paga por eles, é bom entender quando vale a pena adotar cada um dos gadgets como seu aparelho principal. Por isso, eu vou separar as respostas em faixas de preços distintas, porque entender quanto vale investir num computador ou num tablet vai deixar essa resposta mais clara para você. Eu quero começar pelos mais básicos, entre R$ 1.500 e R$ 2.000, depois a gente vai para uma faixa de preço intermediária em torno dos R$ 3.000 e também a partir dos R$ 4.000 que a gente fecha com os tops de linha. Mas antes disso, eu tenho que te lembrar de algumas coisas. Quando a gente fala de tablet, especialmente os Android, eu preciso bater na tecla de concessões que a gente tem que fazer para que consiga trabalhar. E deixa eu falar delas. Começando pelo Google Chrome. O navegador do Google trabalha nos tablets Android com a sua versão móvel, mesmo que tenha tela grande o suficiente para suportar a variante para desktops. E por mais que exista a opção de você exibir a versão para computador, ela não vai trazer os seus plugins e extensão que estão nos sistemas para PC. Então, se o seu fluxo de trabalho é melhor com as extensões do Chrome, vale prestar atenção. Quem também usa versões móveis dos seus aplicativos é a Microsoft. O Word, Excel e PowerPoint usam versões limitadas dos seus apps, que vão ser ok para editar ou revisar documentos ou produzir algo mais simples. Planilhas com muitas macros, apresentações com grandes animações e elementos, ou mesmo documentos de texto um pouco mais complexos, vão dar bastante trabalho para serem produzidos. E se você é um profissional criativo que usa aplicativos de arquitetura, edição de foto e vídeo, eu preciso dizer que você até encontra versões móveis de alguns aplicativos da Adobe, por exemplo, mas elas também são pensadas para dispositivos móveis. Seja o Lightroom ou o Rush, eles vão servir para melhorar uma foto da sua galeria, mas sem grandes trabalhos de camada ou uma edição mais casual sem correção de cor. Mas para estudar, se a sua plataforma for online, um tablet consegue dar condição para você usar sem grandes problemas. Nesse caso, talvez faça falta no Android padrão um modo de janelas em cascata, que permita abrir vários aplicativos ao mesmo tempo. Porém, quem tem Samsung pode usar o modo DeX, que emula o Windows e já dá para abrir algo além de 2 ou 3 janelas. E qual é a vantagem do tablet então? Mobilidade. Tá, calma. Eu sei que você pensou que, poxa, um notebook também é móvel, você leva para qualquer lugar. E você tem razão, mas não em todas as ocasiões. Primeiro, porque mesmo os tablets mais caros e potentes costumam ser mais leves que os notebooks e invariavelmente pesam menos de 1 kg. A proporção é inversa. Na outra ponta, os notebooks são mais pesados, especialmente os mais básicos. E é no topo da prateleira que você vai encontrar os mais leves e portáteis. Então, para levar na mochila e carregar por bastante tempo, o tablet dá menos dores nas costas. E quando o assunto é bateria, a facilidade dos tablets também é maior. Primeiro porque elas duram em média mais tempo que as baterias de computadores. Segundo, porque você carrega qualquer tablet com a mesma fonte do celular. Isso nem sempre vai acontecer no notebook, já que ainda há vários modelos que usam fontes enormes para carregamento. E deixa eu te perguntar, já está inscrito aqui no canal, né? Não? Para tudo que você está fazendo, se inscreve e aproveita também para clicar no sininho para receber notificação de cada vídeo novo que a gente postar aqui. E para continuar, vai! Racional feito, vamos pensar nas faixas de preço para poder comparar? Começando pela faixa que vai até os R$ 1.500, essa é a que os notebooks encontram mais dificuldades de conseguirem um bom custo-benefício, porque falta justamente o benefício, porque são CPUs mais básicas, com 4 GB de RAM no máximo, ou com sorte, versões mais antigas de processadores Intel ou AMD e nem sempre com SSD. É um conjunto que não vai entregar tanto assim em performance. Do lado dos tablets, eu vou falar do Lenovo P11 Plus, que eu encontrei em ofertas que chegavam a R$ 1.300 na Americanas. Ele tem o chipset Helio G90, 4 GB de RAM, 128 de memória interna, que pode ser expandida por cartão microSD, uma tela de 11 polegadas 2K IPS LCD e uma câmera frontal de 8 megapixels. E mesmo com esse preço, esse carinha vem com capa teclado, sem que você precise procurar por uma no varejo, que já vai te dar mais conforto para digitar direto da caixa, sem precisar comprar acessórios compatíveis ou um teclado Bluetooth. Essas são configurações de tablets intermediários de entrada, que fazem sentido por esse preço. 4 GB de RAM é o mínimo para o Android funcionar na sua versão completa sem grandes problemas. Pagando praticamente a mesma coisa, você encontra o Samsung Chromebook 4. O próprio nome já mostra o primeiro grande ponto,
que é o sistema operacional Chrome OS, que é muito mais simples e básico que o Windows. O hardware dele é formado pelo processador Intel Celeron N4020, combinado com 4 GB de RAM e memória de 32 GB. Curiosamente, a tela dele é de 11 polegadas também, em resolução HD. Tem outras opções? Claro, o Lenovo IdeaPad 3i custa R$ 1.529. Ele já roda o Windows 11, mas usa o mesmo processador do Samsung Chromebook 4, os mesmos GB de RAM, mas já tem uma tela HD de 15.6 polegadas e armazenamento SSD de 128 GB. Se a ideia for consumir conteúdo multimídia ou ver vídeos para trabalho ou estudo, a resolução do tablet da Lenovo é melhor, e a experiência de tela de modo geral também é melhor. O IdeaPad 3i vai se dar bem por usar um SSD de 128 GB, que vai garantir um uso decente do computador. Mas mesmo assim, por esse preço, eu recomendo ficar no tablet, que vai demorar mais tempo para sentir a fadiga do uso diário. Subindo um pouquinho a régua, pensando em modelos de até R$ 2.000, as ofertas de tablet aumentam bem. Entre o Galaxy Tab A9 Plus, o Tab S6 Lite e o Vaio TL10, eu vou escolher justamente o último por já contar com a capa teclado. E assim não preciso colocar na conta o preço do acessório. Se o chipset é bem básico, o Unisoc T616, ele já parte de 8 GB de RAM, 128 de memória interna. A tela é um pouquinho menor de 10.4 polegadas, mas com resolução 2K, IPS LCD e 60 Hz de frequência. Ele hoje está saindo no próprio site da Vaio por R$ 1.619 à vista, com desconto de 10% no preço parcelado de R$ 1.999. Nessa mesma faixa de preço, de R$ 1.600, dá para encontrar o Acer Aspire 3 A315. Ele usa o processador Intel Celeron N4020, 4 GB de RAM e 128 de SSD, rodando Windows 11 numa tela de 15.6 polegadas. Ele não vai rodar programas pesados, mas já usa um SSD que vai garantir a inicialização mais rápida e um desempenho ok no multitarefa. É uma tela HD de 15.6 polegadas antirreflexiva e um corpo que já conta com teclado alfanumérico. Tanto o tablet quanto o notebook contam com Bluetooth e Wi-Fi Dual Band, mas o Vaio TL10 conta com 4G. Faz falta uma variante 5G para melhorar a velocidade da conexão, mas ela afetaria o preço final. Entre os dois, a gente tem um empate técnico, mas eu ainda aposto na tela 2K e nos 8 GB de RAM para rodar o Android no Vaio TL10, que vão garantir uma experiência de uso mais fluida e troca melhor entre aplicativos. É aqui, na faixa de até os R$ 3.000, que as coisas começam a equilibrar em favor dos notebooks, porque os computadores com esse preço já têm um hardware suficientemente bom para estudar e trabalhar com boa fluidez, o que não acontecia nos notebooks mais baratos. Claro que por aqui, os tablets também começam a ganhar em qualidade, mas as concessões que você tem que fazer para rodar o tablet começam a pesar. O notebook Asus VivoBook X515JA foi um modelo que a gente recomendou bastante na última Black Friday, e até minha esposa comprou. Ele tem um hardware interessante, que combina um processador Intel Core i5 de 10ª geração com uma GPU Nvidia GeForce MX 130, 8 GB de RAM, SSD de 256, além de uma tela Full HD de 15.6 polegadas e o Windows 11 como sistema operacional. Tudo isso por um preço que varia entre R$ 2.850 e R$ 3.200, que dá ali a média de R$ 3.000. Na mesma faixa de preço está o Tab S9 FE, recentemente lançado pela Samsung, pensando justamente para ser um bom tablet com custo-benefício para essa Black Friday. E o que esse tablet traz de bom para essa faixa de preço? Chipset Exynos 1380, que é o mesmo presente no Galaxy A54, combinado com 6 GB de RAM e 128 de memória interna. Uma tela Quad HD de 10.9 polegadas com 90 Hz de frequência e câmera frontal de 8 megapixels. Mas aqui a gente teria que incluir a capa teclado, que você vai ter que comprar à parte, porque a linha FE não vem com acessório na caixa, e vai ser difícil de encontrar somente a capa teclado do S9 que é compatível com ele. No final, os dois vão oferecer experiências intermediárias de uso, mas as concessões que você vai ter que fazer no Android mesmo com o DeX, além do valor para adquirir a capa teclado, puxam a vitória para o notebook da Asus, ou qualquer modelo com as mesmas configurações nessa faixa de preço. E essa conta valeria mesmo se eu escolhesse o Tab S7 FE, que ainda pode ser encontrado com alguma dificuldade por cerca de R$ 2.200. Aqui, com o corte até R$ 4.500, a gente encontra uma categoria interessante. Os notebooks seguem na linha de intermediários, mas ganham mais funções ou diferenciais que os modelos na casa dos 3.000 não contam. E os tablets saem dessa linha básica ou intermediária e já dá para achar alguns até mais avançados. Nessa faixa está, por exemplo, o Lenovo Flex 5i, mas eu vou propor uma disputa caseira entre o Samsung Book 3 360 e o Galaxy Tab S9. De um lado, o tablet de entrada da melhor linha da Samsung. Do outro, o notebook intermediário que se transforma num tablet. Os dois na faixa de R$ 4.300.
Além do processador Core i5 de 13ª geração, o notebook tem um tamanho compacto para uma tela de 13 polegadas AMOLED com resolução Full HD, 8 GB de memória RAM e SSD de 256. O diferencial fica por conta do modo tablet, que pode ser usado numa tela touchscreen com caneta S Pen. E aí você tem um tablet Windows com toda a integração que a Samsung trouxe entre seus computadores e outros dispositivos Galaxy. Na outra ponta, o S9 é o mais simples da linha Galaxy S regular de tablets. Parte de uma tela de 10.9 polegadas, mas já conta com o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy e 8 GB de RAM, com opções que partem de 128 GB de memória interna expansível. Apenas no Brasil, a linha S9 já vem com capa teclado direto na caixa, o que é uma grande vantagem nesse comparativo. Em desempenho móvel bruto, o tablet sai na frente nessa disputa. Mas poxa, com o Book 3 360, você tem um computador que vira um tablet com um belo desempenho, inclusive para rodar um ou outro jogo com gráficos intermediários, além de não precisar de nenhuma concessão para trabalhar. Ponto para o notebook aqui. Agora, o comparativo é para quem está com dinheiro sobrando para não pensar em limitações ou concessões e quer tudo no máximo. Vamos olhar para os dispositivos acima dos R$5.000 nessa faixa. Quando a gente fala de tablets Android, o principal representante é o Tab S9 Ultra, que está partindo de R$ 6.299 no site da Samsung ou R$ 7.000 parcelado. Tem vídeo dele no canal, e é a melhor experiência possível que um tablet Android consegue entregar com configurações de ponta, com o mesmo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, 12 GB de RAM e até 512 de memória interna. Ainda vale falar da tela AMOLED de 14.6 polegadas, com 120 Hz de frequência e 5 anos de software atualizado, mais a capa teclado que vem na caixa. Ele tem hardware suficiente para dar conta de qualquer aplicação, mas o Android limita alguns aplicativos para suas versões móveis, e isso complica bastante para quem precisa trabalhar com um tablet. Eu falo isso porque eu usei por um tempão o Tab S8 Ultra e testei o S9 Ultra por 2 semanas trabalhando e jogando. Nessa faixa de preço, eu nem preciso escolher um modelo específico, porque dá para achar notebooks de ponta por valores parecidos, como o IdeaPad Gaming 3 da Lenovo, que já parte de um Core i7 de 11ª geração, com 16 GB de RAM e 512 de SSD, além de uma GPU Nvidia 3050 com 4 GB de memória dedicada, ou o Dell G15, que usa o processador AMD Ryzen 5 e a mesma GPU. O que eu quero dizer é que dá para escolher um notebook de alto desempenho que dá conta de aplicações mais avançadas, seja edição ou outros softwares criativos, e ainda vai te dar uma vantagem que eu nem mencionei nesse guia. Quando cansar do trabalho ou do estudo, um notebook vai te permitir jogar jogos de PC, e no tablet você vai conseguir jogar jogos mobile ou, no máximo, aproveitar o Xbox Game Pass no Galaxy Mais por streaming. Todos esses exemplos podem ser resumidos numa explicação mais simples. Se você tem até R$2.000, um tablet vai te oferecer uma melhor experiência que o notebook, mesmo com todas as limitações do Android, porque os notebooks nessa faixa de preço são bem básicos e não conseguem te dar a performance necessária. Se o seu orçamento está em R$2.500, a situação é de empate técnico. Já dá para achar notebooks um pouco melhores, mas que ainda estão num patamar próximo aos de tablets da mesma faixa de preço. A partir dos R$3.000, os notebooks começam a equilibrar o jogo, mesmo tendo bons tablets custando a mesma coisa. Nesse ponto, a experiência que o notebook oferece para uso profissional já supera a de um tablet, e nas faixas mais caras, nem mesmo o melhor tablet dessa categoria vai conseguir empatar o jogo. Mas e você? Concorda com esse raciocínio? Me conta aqui nos comentários para a gente continuar esse papo. Aproveita para deixar o like se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e compartilhar esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que está na mesma dúvida, fechado? Da minha parte eu fico por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!